Olá, bem-vindos ao segundo dia do Infra FM Centro-Oeste. Para os que não estiveram ontem e que estão hoje, sejam muito bem-vindos. E os que estiveram ontem estão aqui, é uma alegria tê-los aqui novamente. Bom, hoje o tema vai ser bastante importante, porque a gente vai falar sobre gestão de facilities aí também no ambiente público, e para isso a gente vai ter duas apresentações. Mas antes de eu falar da apresentação, só queria te lembrar que a gente mandou no seu celular o link para que você, ao final das apresentações de hoje, entre lá e que a gente possa começar o nosso debate e que você também tire as suas dúvidas, tá bom? Então não esqueça, fique atento, mas se quiser já pode ir mandando as suas perguntas, até para a gente se organizar aqui para poder respondê-las adequadamente aí ao final, juntamente com todos os nossos palestrantes, tá bem? Então tá, para o segundo dia, então eu tenho a honra e a alegria de apresentar nada mais, nada menos do que o Luiz Henrique Silva Fernandes, que ele é da área de Facilities do Sebrae Nacional e que vai trazer para a gente aí, vai contar como é que ele introduziu a atividade de Facilities dentro do Sebrae e como que ela está hoje e como que está operando hoje a atividade dentro da instituição, tá bom? Luiz Henrique, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, seja muito bem-vindo a essa edição do Infra Centro-Oeste. Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Luiz Henrique, sou analista técnico do Sebrae Nacional aqui em Brasília. Eu vou apresentar para vocês um case de contratação de serviço integrado de facilities nos prédios do Sebrae Nacional aqui em Brasília. Fazendo a apresentação rápida, o Sebrae é uma entidade privada, muitas pessoas acham que nós somos uma entidade pública, mas nós somos uma entidade privada. Nós estamos presentes em todo o território nacional. Eu faço parte do Sebrae Nacional, existem os Sebraes estaduais. E nosso objetivo, o objetivo do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Quando eu falo pequenos negócios, eu falo das empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais. O case que eu vou apresentar objetiva a contratação de serviços integrados para esses dois prédios, para a sede, que fica na Asa Sul, um prédio de 24 mil metros quadrados de área construída, e com fluxo diário médio de 1.000 pessoas por dia. E o outro prédio é a Universidade Corporativa, que fica na Asa Norte, um prédio com área construída estimada de 7.800 metros quadrados, e um fluxo diário médio de 250 pessoas por dia. Dentro do Sebrae, os serviços sempre foram pensados de forma segmentada. Então, eu trabalho numa unidade de administração e suprimentos, que cuida dos contratos relacionados à infraestrutura e aos prédios. Mas nós, como gestores, sempre tivemos uma discussão entre nós a respeito das nossas atribuições e da necessidade de zelo e transparência com o recurso público. Por mais que o Sebrae seja privado, nós utilizamos recursos públicos e por isso nós somos auditados pelo Tribunal de Contas. Com isso, nós gestores, ficávamos sempre na corda bamba. Vou ter até o desenho aqui da corda bamba, porque você tinha que fazer as atividades relacionadas às suas atribuições diárias, identificar problemas, propor soluções para os problemas, desenhar escopos para os problemas, embasar juridicamente essa solução de escopo, fazer a estimativa de custo dessa contratação, contratar em si, fiscalizar a atividade realizada, validar a entrega e encerrar o processo. Isso tudo, para cada um desses pontos, tem um trâmite processual a ser, um rito a ser seguido. Então nós vivemos ali nesse problema, né? Como nós vamos fazer para atender tudo, né? Atender aos trâmites processuais e atender às nossas atribuições. E com isso veio uma questão: qual que é o ponto-chave? Nós temos que fazer a gestão dos processos de contratação, dos trâmites processuais, ou nós temos que fazer a gestão do objeto a ser contratado? Qual que é o foco? Esse foi o grande ponto que foi levantado e que nos deu um insight da necessidade de mudança, né, da forma de gerir.
Com isso, gerou algumas reflexões e alguns pontos importantes, que são o problema da sintonia dos serviços prediais. Contratos muito pulverizados, eles não conversam entre si. Então, a métrica de qualidade, a entrega, os fornecedores, o gestor, o desenho de escopo são totalmente diferentes e são distintos entre si. Isso gerava um problema total de sintonia dos trabalhos e isso afetava o usuário final. Porque o usuário final, se a limpeza vai mal, o prédio vai mal, por mais que a manutenção esteja bem. E vice-versa. Então você tinha um problema sério de sintonia. Inovação. Por tratar de recurso público, você identificava um medo dos gestores em inovar. Mas o Tribunal de Contas já validou essa forma de contratação e vamos fazer assim mesmo, tal, e evitando qualquer tipo de desconforto, de dificuldade em avançar numa inovação do contrato. Isso afetava o gestor, que não tinha acesso a novas soluções, afetava o prestador de serviço, que ficava numa zona de conforto e não queria fornecer novas formas de trabalhar, afetava também a mão de obra na sua qualificação técnica, no seu acesso a novas soluções e novas formas de aumentar a produtividade. Velocidade do atendimento. Velocidade do atendimento, nós vimos o seguinte: contratos muito pulverizados faziam com que nós, gestores, tínhamos que fazer parte da linha operacional. Então, eu vou dar um exemplo aqui rápido, mas um garçom tomou um choque na mesa da cozinha. Aí tomou um choque na mesa da cozinha, ele vai acionar o gestor do contrato de garçonaria. O gestor do contrato de garçonaria vai procurar o gestor do contrato de manutenção. O gestor do contrato de manutenção vai acionar o engenheiro do contrato de manutenção, que vai acionar o eletricista para a solução do problema. Se um dos dois gestores do Sebrae estiver viajando a trabalho, ou em reunião, ou não puder fazer o atendimento em férias, o problema e a solução não se encontravam. Então isso gerava um problema de velocidade do atendimento. E um outro ponto é a validação dos trabalhos. Contratos muito pulverizados, cada um tem um desenho, cada um tem uma métrica de verificar a qualidade do serviço, para ver o desempenho das empresas, e isso dava uma disparidade na entrega ao usuário final. Aqui começamos ao primeiro ponto. Aqui eu falo particularmente porque eu fui investigar nas redes sociais, conhecendo as entidades, a Abrafac, vendo os eventos da Infra. Comecei a viajar, comecei a conhecer outros gestores e verificar o que é Facilities, né? E aí eu descobri que eu já fazia Facilities. Eu sempre fiz, mas eu não sabia, né? Esse foi o primeiro insight, né? Por isso que eu acho importante a necessidade de tá alinhado ao mercado, né? Conhecer, participar dos eventos. Nisso surgiu várias reflexões e começamos a fazer um desenho de como poder melhorar a gestão mudando o modelo de contratação. Em julho nós conseguimos as autorizações da diretoria executiva e fizemos uma publicação. Essa publicação veio a ser cancelada, mais para frente eu vou explicar o porquê. E aí nós fizemos alguns ajustes e fizemos uma republicação em fevereiro de 2019. Em abril nós fizemos a assinatura do contrato, celebramos um novo contrato. O contrato iniciou os trabalhos somente em julho, entrando plenamente em setembro. Mais para frente eu vou explicar. E estamos com ele vigente até hoje. Aqui começamos, dentre as reflexões, uma delas é a seguinte: o bom é inimigo do ótimo. Esse foi o ponto-chave que nós fizemos para poder desenhar o escopo. Nós queríamos melhorar tudo, nós queríamos integrar tudo, nós queríamos mudar, aumentar a tecnologia, nós queríamos fazer uma disrupção total da forma de contratar. Mas muitas das vezes, talvez se nós tivéssemos feito isso, nós estaríamos até hoje desenhando a forma de contratar
e não teríamos já colhido os frutos dessa contratação. Então, nós zelamos pela filosofia do bom inimigo do ótimo. Vamos avançar no que é possível, vamos prototipar, vamos colher os frutos, vamos trazer a palavra facilities para dentro da organização, e aí, apresentando os frutos, nós temos argumentos melhores e vamos melhorando, fazendo a melhoria contínua. Os objetivos que nós buscamos: eficiência no atendimento e sinergia do serviço. Então é aquela coisa que eu estava falando, serviços separados, métricas separadas, não se comunicam. Então vamos colocar todos para trabalhar de forma orquestrada, né? Otimização do tempo do gestor. Contratos pulverizados, tempos para trâmites processuais dos diversos, custos indiretos dessas tramitações, esses processos, departamento jurídico, hora do pessoal da contabilidade, hora dos gabinetes, hora da diretoria, hora da minha gerência. Então, um contrato só. Isso otimiza tempo. Ganho de escala. O ganho de escala, nós identificamos que você tinha vários problemas. Você tinha um problema de contratos de baixo vulto que não tinha cargo de supervisão e gerenciamento. Isso gerava subordinação direta, contrato de garçom. E você tinha outros contratos que tinham muitos encarregados, encarregado da limpeza, encarregado da manutenção, supervisor da brigada. Então, mas quando você junta tudo, você elimina várias duplicidades, você começa a ter ganho de escala. Além disso, nós pedimos orçamento para 12 e 24 meses para os fornecedores, para justamente evidenciar o ganho de escala com o aumento da vigência para 24 meses. O outro ponto que nós queríamos atacar é a melhoria da gestão do objeto. Se eu demoro menos tempo com o trâmite processual, eu começo a enxergar o objeto da contratação e começo a identificar o que pode ser melhorado. A melhoria contínua fica evidente, né? Aqui é mais ou menos a estruturação. Na verdade, existem 3 braços. Aqui nós, como eu falei, o bom inimigo do ótimo. Nós queríamos deixar com que os fornecedores dimensionassem as equipes fixas. Mas a gente acabou criando postos de trabalho. Por quê? Porque nós não tínhamos segurança ainda para deixar que o mercado mensurasse a quantidade de pessoas. Então, era um grupo, nós colocamos 82 pessoas na equipe fixa, vários serviços sob demanda que podiam ser subcontratados e deixamos uma lista de materiais com quantitativos e valores unitários pré-estabelecidos para utilização nas manutenções. Como eu falei, nós fizemos a publicação e tivemos um posicionamento do TCU com relação a alguns pontos. Primeiro é que nós tínhamos adotado o pregão presencial. O segundo é que nós tínhamos feito uma inversão de fase, começando com a qualificação técnica ao invés dos preços. E o outro, nós não aceitamos, esquecemos de colocar a subcontratação da equipe fixa. Com isso, nós pegamos aquelas recomendações do tribunal, fizemos o cancelamento do certame e ajustamos para pregão eletrônico. Fizemos a desinversão das fases, começando pelo preço, e aceitamos a subcontratação da parte do soft service. Garçonaria, cooperagem, mensageria, colocamos 15 postos dos 82, que poderiam ser subcontratados. Com isso, nós tivemos o êxito da contratação, firmamos um contrato de 3,4 milhões, um contrato de 24 meses, contemplando todos os serviços citados anteriormente, que antigamente eram 7 contratos separados. E aí nós fizemos uma métrica do custo fixo dos contratos. Então antes nós tínhamos 14 milhões gastos com mão de obra residente. E aí com esse novo contrato nosso custo foi para 10,8, um saving aí de 3,2 milhões, 23%, né? Além disso, nós pegamos e começamos a fazer uma investigação a respeito dos resultados adiante. Pegamos os faturamentos de todos os 7 contratos antigos e verificamos também o faturamento do contrato novo. E verificamos uma economia média de 20,31% por mês. Isso deu um impacto muito grande e isso só fortaleceu o conceito de facilities, a importância de facilities. Além disso, nós também identificamos outros resultados.
que foi a incorporação de um dashboard integrado. Então, num painel de dashboard, que lá é adotado o Power BI, então eu vejo tudo relacionado a todas as frentes de serviço. Eu vejo limpeza, manutenção, até a quantidade de pó de café, a quantidade de café produzido, a quantidade de usuários adentrando o prédio, eu consigo ver por esse painel. Então, isso tem demonstrado que nós fomos exitosos em avançar com esse modelo. E é isso, foi uma epopeia, não é fácil querer inovar, muitas das vezes a gente vê uma certa dificuldade, mas nós avançamos no que foi possível, com certeza vamos melhorar. Eu estou deixando aqui meu e-mail, meu telefone de contato, quem quiser nos procurar para tirar qualquer tipo de dúvida, fazer uma visita técnica aos nossos prédios, estamos de porta aberta. Quero agradecer de novo a Leia pela oportunidade de apresentar meu trabalho. E é isso, gente, é participar do mercado, é se inserir no mercado de facilities. Eu acho de suma importância. Participem dos eventos e muito obrigado. Se você procura serviços de alta qualidade, ideias práticas e soluções completas, receba as boas-vindas do Grupo Paineiras. Nossa caminhada começou há mais de 3 décadas e nunca deixamos de trabalhar firme para unir constante renovação técnica, solidez e compromisso com o futuro. Também unimos pessoas que cuidam de cada detalhe com excelência, proatividade e respeito ao ser humano, a seu patrimônio e ao meio ambiente. Somos reconhecidos pela excelência em limpeza e conservação. Nosso foco está em garantir qualidade de vida e bem-estar a seus funcionários e clientes. Temos equipamentos específicos para cada necessidade e garantimos o melhor custo-benefício, dimensionando com eficiência tanto as equipes quanto os insumos necessários para a operação. Nossa experiência inclui segmentos que demandam cuidados especiais, como a limpeza em alturas e em hospitais, clínicas e consultórios. Sabemos que é importante receber bem. Por isso, nosso cuidado todo especial com o serviço de portaria. Gentileza e simpatia, mas sem descuidar de nenhum aspecto de segurança. Da porta para dentro, nossa cordialidade segue presente também nos serviços de recepção, copa e garçonaria. Estamos prontos para proteger seu patrimônio material e humano. Nossos seguranças e vigilantes também seguem nosso alto padrão de treinamento e contam com os melhores equipamentos para garantir sua total eficiência. Outra forma de cuidarmos de seu patrimônio é através da manutenção predial. Nosso método altamente eficiente de manutenção de edificações garante muito mais segurança aos seus ocupantes, com o pleno funcionamento de todos os sistemas e possibilitando a extensão segura de sua vida útil. Tudo através de procedimentos preventivos e corretivos em serviços elétricos, hidráulicos e também jardinagem. Todo o reconhecimento que conquistamos só é possível através de processos cuidadosos de seleção, técnicas avançadas de treinamento constante e atenção especial a cada funcionário. Mais que um grupo de empresas, somos um grupo de pessoas que têm a certeza de que juntos encontraremos as melhores soluções para cada uma de suas necessidades. Conte com a gente! Olá, então espero que você tenha gostado bastante aí da palestra do nosso colega do Sebrae. E olha,
Não esquece de guardar suas perguntas para o final das apresentações, naquele link que nós te mandamos pelo WhatsApp, para que você possa ir participar. Então, já vai reservando aí as suas perguntas para o nosso debate final, tá bem? E agora a gente vai entrar num tema muito legal. Lembra que eu falei ontem, né, sobre a importância que a FM vem amadurecendo muito. E é muito assim, é uma alegria e uma gratificação muito grande saber que a atividade também chegou com um olhar diferente, né, nos órgãos públicos. E para isso agora a gente tem a Lei 14.011 e nós vamos falar agora sobre a gestão da ocupação em prédios públicos. E para isso a gente trouxe 3 representantes de Brasília, são profissionais muito importantes em todo esse processo. E o primeiro deles que vai conversar com a gente é o Franklin Brasil Santos, que faz parte da equipe da Controladoria Geral da União, a CGU. Franklin, seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui. Olá, pessoal. Eu começo dizendo que estou extremamente honrado e, sobretudo, entusiasmado para falar aqui sobre as perspectivas e as possibilidades que a área de gestão estratégica de ocupação oferece no setor público. A gente vai falar um pouco sobre os potenciais benefícios que a Lei 14.011 oferece na rotina administrativa. Afinal, o que é essa rotina administrativa e como ela se relaciona com os facilities? Esse é um tema que me atrai desde que eu comecei a minha vida profissional. Estudo bastante o tema e sempre que eu fazia uma auditoria numa universidade, na Receita, na Polícia Federal, normalmente isso envolvia licitações de contratos de custeio administrativo, que nada mais é do que o gasto que o governo faz para manter a sua estrutura. E boa parte desse gasto está relacionado com a operação e manutenção das suas instalações físicas. E isso envolve muito dinheiro. Para a gente ter uma ideia, eu convido vocês para a gente fazer uma visita rápida a uma das ferramentas mais incríveis de transparência de gasto público, que é o painel de custeio. Só jogar painel de custeio aqui no Google e a gente já vai fazer algumas buscas. Para quem não conhece, eu recomendo fortemente usar essa ferramenta e conhecer em detalhes os gastos do governo federal. Então, podemos pegar aqui em 2019, como um ano fechado, e entender que o governo federal gastou 35 bilhões de reais para manter a sua estrutura de custeio. E vejam, isso não inclui nem o Poder Legislativo, nem o Poder Judiciário, nem as estatais, porque é só o Poder Executivo Federal sem as estatais. E só para ter uma noção de quanto é isso, 35 bilhões de reais, né, o gasto mínimo anual com alunos da rede pública de educação básica em 2020 é de R$ 3.600. Então, esses 35 bilhões equivale a cerca de 10 milhões de alunos da rede pública. É muito dinheiro. E para onde vai esse dinheiro? Boa parte está relacionada com a gestão de facilities. Vamos conferir? Se a gente fizer um filtro aqui nos principais itens de gasto, principais itens de despesa relacionados com a gestão de facilities, a gente vai ter, por exemplo, aqui o apoio administrativo e operacional, energia elétrica, a limpeza, a vigilância, a manutenção de bens imóveis, a locação de imóveis, a terceirização, água e esgoto. Pronto, esses itens aqui já nos levam a 21 bilhões e meio de reais de gastos de custeio relacionados com a gestão de instalações prediais. Obviamente, nem tudo isso aqui está alocado em gestão predial, principalmente ali o apoio administrativo, pode ter outras atividades envolvidas, mas seguramente estamos falando aí de algo em torno de 20 bilhões de reais por ano como gastos relacionados com a operação das instalações prediais da administração pública federal do Poder Executivo. Né? Se a gente ampliar isso para legislativo, judiciário, estados, municípios e empresas estatais, a gente vai ter seguramente aí
na casa de centenas de bilhões de reais relacionados com isso, portanto é muito dinheiro e um mercado gigantesco relacionado com isso, né? Então, obviamente o tema desperta muito interesse, né? E pense então em como a gente poderia relacionar esse gasto com uma eficiência maior, né? E a gente tem vários aspectos relacionados com essa operação e com esse gasto, né? A gente tem aspectos de eficiência do gasto, emprego, previdência e o mercado de fornecedores, né? Para ter uma ideia, estima-se aí na casa de 10 mil o número de contratos assinados para prover esses serviços aí de 20 bilhões de reais por ano para o Executivo Federal. 10 mil contratos com milhares de fornecedores, né? E imagine que para cada contrato a gente precisa ter um fiscal, no mínimo um fiscal do quadro próprio de servidores do governo federal para monitorar e acompanhar a execução contratual. Não é raro que cada contrato tenha mais de um fiscal. Tem também os gestores contratuais que coordenam mais de um contrato e aspectos relacionados à parte administrativa dessa questão contratual. Tem os agentes que estão envolvidos na área de pagamento dos contratos, tem os agentes envolvidos no planejamento das contratações, tem os agentes envolvidos na condução dos processos licitatórios que dão origem aos contratos. Portanto, é muita gente envolvida na gestão contratual desses 10 mil termos contratuais para gerenciar toda essa estrutura física de funcionamento do Poder Executivo Federal, né? Agora, claro, a gente não tem ainda, infelizmente, um painel como esse aqui de custeio, que detalha o custo administrativo dessa gestão contratual. Mas, se a gente fizer uma estimativa, imaginar que, em média, para cada contrato desses, considerando todos esses agentes envolvidos na contratação, planejamento, licitação, execução contratual, fiscalização, pagamento, imaginar que, em média, a gente tem o esforço de um servidor federal envolvido em cada contrato desses, a gente teria em torno de 10 mil servidores alocados para o gerenciamento desses contratos. Se a gente imaginar que cada servidor desses custa, em média, 200 mil reais por ano, mais ou menos, para o governo federal, esses são dados que podem ser obtidos ali no painel estatístico de pessoal do governo federal, 200 mil vezes 10 mil servidores daria em torno de 2 bilhões de reais. A gente gasta 20 bilhões pagando os fornecedores, mais uns 2 bilhões só de pessoal alocado na estrutura de gerenciamento dos facilities do Executivo Federal. Novamente, isso é só no Executivo. Imagine a gente ampliar isso para toda a estrutura de funcionamento da máquina estatal brasileira. É muita gente, e esse custo administrativo de gerenciar os contratos, em geral, é pouco visível. A gente não fala muito sobre ele, a gente não tem informação clara sobre isso. É mais fácil a gente saber os valores que a gente paga para os fornecedores, mas o custo administrativo de planejar, licitar, contratar, fiscalizar, pagar toda essa estrutura é, obviamente, um custo altíssimo para a sociedade brasileira. E a gente precisa levar isso em conta quando pensa nas formas adequadas e ideais de gerenciar os facilities da administração pública, né? Então, a gente precisa se perguntar se o modelo que a gente adota hoje, com esses 10 mil contratos, com milhares de fornecedores, com uma contratação isolada para cada tipo de serviço dentro de cada estrutura predial, se esse é o melhor modelo ou se existem outros modelos possíveis, né? Eu sempre me perguntei isso desde as minhas primeiras auditorias, há mais de 2 décadas atrás, né? Será que existe um jeito mais eficiente, otimizado, mais racional de gerenciar o custeio administrativo no setor público? Eu garanto para vocês que existe. E é por isso que eu aposto tanto na lei
14.011 como a introdução no ordenamento jurídico de uma permissão para contratar a gestão da ocupação, né, como um dos passos mais importantes, talvez, que a gente deu, que a sociedade brasileira deu na direção de uma lógica mais eficiente, né, na forma como nós ocupamos nossos espaços físicos para prover os serviços públicos que a sociedade precisa. Então, para falar disso, eu gostaria de mostrar mais uma ferramenta de transparência do governo federal, que eu acho também show de bola, que acabou de ser lançada, ainda está em versão beta, que é o painel de raio-x. Painel raio-x do governo federal. Também é muito bacana como uma forma de buscar os dados agregados dos principais elementos que compõem a estrutura administrativa do governo federal, né? E a gente pode começar, por exemplo, dando uma olhada na área de pessoal, né? E a gente descobre rapidamente que existem 565 mil servidores atuando, compondo a força de trabalho efetiva do governo federal, o quadro próprio do governo federal. É muita gente, 565 mil pessoas, mas já foi mais. Esse quadro está reduzindo, essa quantidade de pessoas vem, em geral, reduzindo nos últimos anos, historicamente. A gente pode também dar uma olhada aqui, são 17 mil estagiários que também atuam, né, e ocupam espaços físicos das estruturas de facilities. A gente pode dar uma olhada na faixa etária dos servidores federais e vamos descobrir que quase 12% dos nossos servidores têm acima de 60 anos, né, e mais de 21% têm acima de 51 anos. Isso significa que, se não houver renovação, a tendência é que o quadro de servidores se reduza, né, consideravelmente, porque esse pessoal, em algum momento, vai se aposentar, né? E, na verdade, há pouca perspectiva de que o quadro seja renovado, ou pelo menos que seja na mesma proporção em que as pessoas saem, entrem novos servidores, porque os serviços oferecidos para a população estão sendo digitalizados num ritmo bastante intenso. O raio-x traz essa questão na aba de transformação digital. A gente pode ver aqui que dos quase 4 mil serviços mapeados pelo governo federal, né, quase 60% já foram completamente digitalizados e 11% estão em digitalização. O que significa isso? Que não só a população vai ter acesso a um serviço mais simples, mais rápido, mais ágil, né, mais fácil, né, mas também haverá menos necessidade de pessoal, né, de servidores atuando na prestação desses serviços e, sobretudo, atuando na prestação desses serviços de maneira presencial, já que os serviços se tornam digitalizados. A boa parte da atuação pode ser feita remotamente, né? Então, isso muda fortemente a necessidade de espaços físicos, a necessidade de espaços de atendimento ao usuário, atendimento ao cidadão, e isso muda o perfil de uso das nossas repartições públicas, né? Pode ser que boa parte dos servidores que agora passem a atuar nos serviços digitalizados não precisem de uma mesa, de uma cadeira, de um computador exclusivo nas repartições públicas. Talvez, se vierem a atuar em algum momento na repartição, podem usar estruturas compartilhadas, né? Estações de trabalho compartilhadas, uma nova forma de gestão dos recursos, né, dos espaços físicos das instituições públicas, né? É de conhecimento amplo que a pandemia acelerou as coisas em muitos aspectos, mudou fortemente muitos aspectos, né? E um deles é, inegavelmente, o teletrabalho,
O governo federal já tinha algumas iniciativas, a CGU mesmo, onde eu trabalho, tinha já uma experiência bastante exitosa, bastante bem sucedida, que serve de referência para vários outros órgãos federais e subnacionais, de teletrabalho, né? Então, boa parte da força de trabalho da CGU já estava atuando em trabalho remoto, integral ou parcialmente, e agora, depois da pandemia, praticamente todo mundo da CGU está trabalhando de casa, né? Continuou trabalhando normalmente com as suas ferramentas de comunicação, com metas e produções normais, né? Então, isso muda fortemente também a forma como a gente precisa das estruturas físicas, né? O prédio da CGU hoje está praticamente vazio, e quando a gente voltar, obviamente todo mundo espera que a gente volte em algum momento para uma espécie de normal, né? Embora, obviamente, a gente pode imaginar que nada será como antes, essa questão do teletrabalho talvez seja um dos elementos mais de maior modificação na rotina administrativa da administração pública, né? O fato de ter muita gente ido para teletrabalho indica que talvez nem todos voltem a atuar em estruturas físicas das repartições públicas, né? Um levantamento do Ministério da Economia, agora em junho, julho, apontou cerca de mais de 60% da força de trabalho federal do Executivo, né, em teletrabalho, em trabalho remoto. Então, boa parte desse pessoal não voltará mais, talvez, às suas baias, né, ou pelo menos não voltará de forma integral, não em jornada plena, talvez volte em jornada parcial, e aí isso muda a forma como eventualmente a gente pode pensar as estruturas de oferta, né, desses espaços de trabalho, dessas estações de trabalho. Talvez nós possamos ter trabalhadores que atuem de forma integral, com suas baias exclusivas, e podemos ter, eventualmente, trabalhadores que atuem ou em tempo parcial ou em teletrabalho, né, que atuem em espaços compartilhados, né, que atuem em estruturas compartilhadas. Isso muda também fortemente a forma como a gente gerencia os espaços físicos da administração pública, né. Aliás, que espaços físicos são esses? O raio-x também nos dá uma boa ideia. Ele traz aqui uma aba de patrimônio da União, onde ele nos informa o total de imóveis, né, administrados pelo governo federal. São mais de 50 mil imóveis hoje administrados, né, na posse, né, atualmente gerenciados pelo governo federal. 49 mil deles são imóveis próprios e 1.500 imóveis alugados. Recomendo fortemente que vocês depois deem uma olhada no painel de raio-x e façam algumas buscas aqui em relação a esse patrimônio da União. Vai nos dar uma ideia de quais são os tipos dos imóveis. Eu espero que no futuro a gente tenha informações mais detalhadas ainda sobre espaço físico construído, ocupado, útil, quantidade de pessoas que ocupam cada um desses imóveis, para a gente ter uma informação mais qualificada para a tomada de decisões, atuando na gestão de ocupação como, de fato, um tema estratégico, né? E, obviamente, o governo federal tem anunciado aí que tem planos de vender boa parte desses imóveis, mas, mesmo assim, a gente vai ter aí, se a gente fizer um filtro aqui rapidamente, a gente vai ver que tem mais de 5 mil imóveis só do tipo escritório, sala, né, que são os tipos de imóveis mais relacionados com repartições públicas, né? Então, temos mais de 5 mil imóveis aí para aqueles 10 mil contratos e aqueles 20 bilhões de reais gastos por ano, né? E agora vem as boas perguntas que a gente pode formular sobre tudo isso. Qual será a nossa estratégia de ocupação de todos esses espaços físicos no ano que vem? Em 2025, em 2030? Como vamos ocupar nossos espaços físicos, como vamos gerenciar esses espaços físicos, como vamos atuar para obter a maior eficiência possível no uso e na ocupação
desses espaços? Essa é a pergunta-chave para determinar os custos de ocupação que nós continuaremos tendo nos próximos anos, tanto em termos de pagamento de fornecedores, quanto de esforços administrativos para gerenciar esses contratos. Quantas pessoas serão necessárias em nossos prédios? Quantas pessoas atuarão efetivamente em postos de trabalho nas instalações prediais do governo? Quantas estarão em teletrabalho? Quantas estações compartilhadas nós poderemos ter? Quanto espaço ocupará uma estação de trabalho? Que tipos de mobiliário nós vamos usar? Que tipo de layout para esse mobiliário vai ser adotado? Quais parâmetros de iluminação, de acústica, de climatização nós vamos adotar? Teremos prédios próprios? Teremos prédios alugados? Teremos prédios compartilhados? Qual será a política e a diretriz principal de ocupação desses espaços? Continuaremos contratando um único fornecedor para cada tipo de serviço e continuando a ter 10 mil contratos? Ou teremos um enxugamento sob a forma de agrupamento desses serviços em grandes contratos para gerenciamento da ocupação? Isso tudo tem a ver exatamente com a forma como nós vamos pensar a gestão da ocupação daqui para frente e como vamos usar os permissivos flexíveis ali da Lei 14.011 para gerenciar a nossa estrutura física daqui para frente. É inegável que a tecnologia, que as comunicações, que a pandemia, sobretudo, né, estão provocando mudanças profundas na forma como o governo atua, como presta serviços à população, né, sem entrar em outros méritos, né, me parece bastante impressionante pensar que nós fomos capazes de organizar em poucos dias o pagamento de auxílios emergenciais para dezenas de milhões de pessoas, basicamente usando o celular e a internet, né, usando muito pouco a estrutura física para prestar esse tipo de serviço. Né. Tudo isso faz parte do que eu chamo de gestão estratégica da ocupação. Pensar a forma como nós usamos as instalações físicas para a prestação de serviços públicos. E isso envolve coletar informações de diversas áreas, envolve conhecimentos e habilidades de diversos ramos, da arquitetura à psicologia, passando pela engenharia, pela estatística, pela administração, pela contabilidade. Né? E o que a Lei 14.011 fez foi inaugurar uma nova era na forma como nós podemos pensar e gerenciar as instalações físicas das estruturas governamentais. Abriu hipóteses fantásticas de contratações ousadas, inovadoras, há riscos, claro, como qualquer empreendimento humano, mas os ganhos potenciais são gigantescos num contexto de gastos também gigantescos, né? Eu posso encerrar ilustrando como que eu imagino, ou pelo menos como eu gostaria, né, de estar fazendo uma palestra daqui a 10 anos. Imaginemos o evento Infra Centro-Oeste de 2030. Gostaria muito de poder falar nesse evento futuro, daqui a 10 anos, sobre os contratos de desempenho da gestão da ocupação, sobre a redução de 10 mil contratos para 1.000 contratos gerenciados pelo governo federal para as suas estruturas de custeio, da otimização das repartições com parâmetros racionais de ocupação por estação de trabalho, áreas compartilhadas, contratos que envolvem o pagamento simplesmente por desempenho, por disponibilidade de estações de trabalho e não por empregados terceirizados disponibilizados. Né? Então, puxa, vai ser incrível daqui a 10 anos poder falar sobre a forma como nós modificamos o jeito de pensar e gerenciar a nossa ocupação física, a nossa ocupação predial. Né? E os primeiros passos já estão sendo dados, não apenas pela Lei 14.011, que inaugurou talvez a ideia de gestão estratégica da ocupação, mas para ficar em 2 exemplos mais recentes, o Ministério da Economia lançou recentemente duas portarias muito importantes, né, que eu convido vocês a estudar. A primeira foi a Portaria Conjunta 38. Ela estabelece prazos para atualização cadastral das informações sobre a ocupação dos imóveis de uso especial da União. Na verdade, o que o governo federal quer é saber quantos imóveis ele tem.
Quantos imóveis ele ocupa? Quantas pessoas estão lá? Quantas pessoas atuam em 8 horas? Quantas pessoas atuam em menos de 8 horas? Quantas pessoas podem atuar em vaias compartilhadas? Ou quanta área física existe, área construída, área útil, área computável? Existem uma série de conceitos ali bastante interessantes que vão padronizar a forma como a gente vai obter essas informações, e eu espero que no futuro o raio-x possa incorporar esses dados para a transparência, né, dessas informações. Qual a área que a gente ocupa, que tipos de prédios, quanto a gente gasta, depois sabendo quanto talvez a gente gaste por servidor ou por metro quadrado em cada uma das estruturas que a gente mantém, né. Uma outra normativa importante, né, é a portaria 19.385, né, que define parâmetros de ocupação e parâmetros para o padrão de ocupação e parâmetros para dimensionamento de ambientes nos imóveis ocupados pelo Ministério da Economia. Não é pouca coisa, porque o Ministério da Economia é o maior ministério do governo federal, inclusive o de gerenciamento de prédios, né, de estruturas físicas, de instalações, de facilities. Portanto, ter um padrão de ocupação e ter parâmetros de dimensionamento é extremamente saudável, extremamente desejável, e espero, inclusive, torço que outros ministérios adotem estruturas similares, adotem normas similares, se inspirem nessa norma do Ministério da Economia para ter suas próprias normas de ocupação. Por exemplo, aqui o Ministério da Economia estabelece um máximo de áreas de apoio em relação a áreas de escritório, a área máxima ocupável por ocupante, né, das instalações, e isso pode trazer uma racionalidade. Há, por exemplo, diretriz de layouts abertos, diretriz para tamanho máximo e quem pode ter gabinetes individuais. Então, existe todo uma referencial para otimizar a ocupação, né? Enfim, meus caros, outros aspectos da Lei 14.011 vão ser tratados aqui nesse evento por duas pessoas que eu admiro muito e que tiveram papéis fundamentais na história dessa legislação. O que eu queria mesmo era mostrar que a área de Facilities Management é um campo fértil, ainda inexplorado, com um vasto potencial de otimização e ganho de eficiência, não apenas no governo federal, mas em toda a máquina pública. Quem sabe a gente daqui a 10 anos vai se ver de novo para falar dos avanços que aconteceram depois que a gestão da ocupação passou a ser tratada, de fato, como aquilo que ela merece ser, que é um tema estratégico dentro do setor público. Um grande abraço, cheio de esperança. Hoje, parte da economia do país vem de empresas que estão se especializando em capacitar pessoas que possam atender a áreas com grandes demandas em outras empresas, terceirizar mão de obra qualificada. Os contratos são firmados através de licitações públicas ganhas pela empresa. O objetivo é oferecer e terceirizar serviços para órgãos públicos, na capital federal e em outros estados. Segmentar a oferta de serviços específicos foi de suma importância para que o negócio se desenvolvesse de forma natural e progressiva. Prestar o melhor serviço a partir do fornecimento de mão de obra qualificada de forma eficiente e com excelência, levando satisfação aos clientes. Essa é a missão da empresa e, por isso, há um cuidado e investimento para que os funcionários estejam bem orientados e sempre atualizados. Uma gestão feita com planejamento, oferta de bons preços e qualidade e uma engenharia de custo eficiente é o que faz a empresa se destacar e ganhar cada vez mais o mercado.
Bom, então agora nós vamos para a segunda palestrante, dando continuidade aí ao tema que o Franklin já iniciou para a gente. A gente vai falar agora com a Laira Breiner, que ela é diretora da Central de Compras, né, da Controladoria Geral da União, que vai contar para a gente, na verdade, né, qual que é a pretensão do governo na implantação dos projetos aí da gestão de ocupação. Lara, eu gostaria muito de agradecer a sua participação e a sua presença. Seja muito bem-vinda e excelente palestra para você. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara Breiner, eu sou diretora da Central de Compras do Ministério da Economia. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, a minha proposta hoje com vocês aqui é falar um pouquinho sobre a gestão da ocupação em prédios públicos e quais são as pretensões governamentais da Secretaria de Gestão na implantação de projetos para a gestão dessa ocupação, de que forma a gente pode trabalhar melhor a ocupação dos espaços públicos. Uma coisa que é muito importante que a gente tenha em mente é que a administração pública ela possui imóveis próprios e não adianta a gente simplesmente virar as costas para esse imóvel e falar, vamos para o imóvel novo, lindo, maravilhoso, perfeito, em perfeito estado de uso e conservação, que seja super moderno e largar esse elefante branco para trás. Por quê? Porque esse imóvel é próprio. E se ele é próprio, imagina a lógica dentro da sua casa, né? Vamos imaginar que fosse você na sua vida pessoal. Você tem um apartamento próprio e aí você fala, não quero mais esse aqui porque ele está precisando de reforma e eu não tenho dinheiro para reforma. Então, qual é a solução que você encontra? Você aluga o imóvel novo, passa a ocupar esse imóvel novo e está tudo lindo. Só que aí a pergunta que eu te faço é, você não é proprietário daquele imóvel que não está em bom estado de conservação? Você vai deixar de ter despesa com ele? Não, você continua tendo despesas com ele e ainda tem a despesa da locação. Então, traga isso para a lógica da gestão da ocupação. Ou seja, não adianta a gente simplesmente virar as costas, né, e ir embora para um imóvel maravilhoso, um imóvel com um imóvel com tendências modernas, um imóvel adequado, né, a uma boa utilização, que tenha um espaço interno fantástico, bem aproveitado, que tenha projetos que são projetos ligados à área ambiental, de utilização de água de reuso, que tenha uma energia solar, por exemplo, ou que tenha um sistema de refrigeração, que seja um sistema de refrigeração que use mecanismos mais modernos, que use uma energia limpa para gerir esse imóvel, porque no fundo, a gente continua com aquele imóvel parado lá, se deteriorando, e quanto mais tempo ele leva se deteriorando, pior é. Então, essa foi o primeiro insight, assim. Nós gastamos muito com locação e temos muitos imóveis que são próprios. E isso, para nós, é um problema a ser resolvido. Esse é um grande desafio da administração hoje. O que fazer frente a esse cenário? A propriedade de muitos imóveis, alguns até que não estão em condições de usabilidade, versus o alto custo com a gestão e a ocupação de imóveis alugados. E aí, quando eu falo gestão e ocupação, é porque quando a gente fala do imóvel público, né, quando a gente fala da utilização desse imóvel, não basta simplesmente entrar, alugar o imóvel e pagar a locação. Tem toda uma série de custos agregados a esse contrato. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas esse é o grande desafio. Como resolver esse imbróglio? Num Estado que cada vez tem menos orçamento para despesa e quer um Estado, né, a gente precisa de um Estado mais enxuto, que entregue e que gaste o necessário, né, que não gaste, não tenha despesas desnecessárias com a sua manutenção, para que a gente tenha receita, para que a gente tenha uma sobra de caixa para direcionar esse custeio, esse dinheiro que a gente tem de custeio, que a gente consiga economizar no sistema de manutenção, né, na conta da manutenção, para áreas fins, para áreas sociais, para que a gente consiga ter um Estado efetivamente melhor para a nossa sociedade. Então, com esse cenário, veio o advento da Lei 14.011. Essa lei ela se origina da medida provisória número 915 e foi aprovada pelo Congresso e foi sancionada no ano passado, em junho do ano passado, na Lei 14.011.
ok? O que essa lei trouxe, né? Assim, qual o principal ganho dela? A simplificação. Né? A simplificação no processo de venda de imóveis da União que não tem utilidade para a administração pública federal. Por exemplo, para que a gente precisa de uma mansão no lago? Então, o primeiro grande, né, ponto positivo é a simplificação. Para que a administração pública precisa de uma mansão no lago, por exemplo? Né? A gente não utiliza um imóvel desse, a gente não consegue dar uma destinação pública para ele. Então, a ideia é que a gente tenha imóveis exclusivamente aqueles que são necessários para a manutenção do Estado. E para nós, nesse momento, né, que aí a minha missão hoje com vocês, é o segundo grande ponto positivo dessa lei, que é uma gestão diferenciada dos imóveis que são da administração pública. Como assim, Lara, uma gestão diferenciada? Uma gestão onde eu consiga integrar vários contratos, e até aí isso não é uma grande novidade, porque você traz aí a contratação de facilities, né? Contratação de facilities nada mais é do que isso, a junção de grandes contratos, você pode ter outras modelagens, você pode ter um facilities para gerir, um facilities para executar, enfim. A questão é, eu posso ter um contrato integrado para a gestão desse prédio público, aonde eu pago a uma empresa para me colocar este imóvel em condições de usabilidade. Então, eu consigo agregar contratos de gestão do imóvel e a retrofitagem dele. Então, se a gente precisa, por exemplo, fazer uma adequação na iluminação para que gaste menos luz, para que eu consiga, com isso, ter uma gestão melhor, isso pode ser integrado dentro do contrato. Então, o contrato deixa de ser um contrato administrativo de limpeza, um contrato administrativo de cooperagem, um contrato de iluminação, um contrato de internet, um contrato de portaria, um contrato de vigilância, um contrato de recepção. A gente passa a ter um contrato de gestão. Então, entraria uma empresa, faria a gestão deste prédio, a gestão deste espaço, e a gente paga por esta gestão, ou seja, pelo prédio em condições de usabilidade. Então, a pretensão da gente é isso, é começar a implantar essa nova modelagem de contratação de gestão. De contratação de gestão do espaço. E eu acho muito importante, assim, a gente relembrar o que estava presente na exposição de motivos, né, dessa lei. Dizer assim, a proposta mostra-se relevante e urgente para permitir a adoção de adoções de melhorias da gestão patrimonial e a promoção dos ajustes necessários ao ganho da eficiência na gestão do patrimônio da União. Esse é o foco do contrato de gestão. É para isso. Não se confunde com aquele contrato de gestão administrativa, onde a gente pactua metas, não é isso. Aqui é um contrato administrativo de gestão, ou seja, eu tenho uma empresa que vai dar mais eficiência na gestão desse patrimônio público, tá? A previsão legal dentro da lei, né, após a sua conversão, ficou no artigo 5º, onde diz que a administração pública poderá celebrar contratos de gestão para a ocupação dos imóveis públicos. Então, nota, uma grande importância a gente saber que o imóvel precisa ser um imóvel público. Eu não posso fazer esse contrato, por exemplo, para um imóvel que não seja considerado um imóvel público nos termos da Lei 8.666. O contrato de gestão para ocupação é a prestação em um único contrato de serviços de gerenciamento e manutenção do imóvel. Por isso que eu falei, eu posso juntar todos os contratos agregados de manutenção, incluindo vigilância, portaria, secretariado, internet, luz, ou seja, tudo juntar em um único contrato. E aí ele fala, incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais e outros serviços necessários ao uso do imóvel pela administração, por escopo continuado, ou seja, aquilo que eu consegui juntar dentro de um único contrato. O contrato de gestão poderá, e aí é a grande inovação, incluir a realização de obras. E isso para a gente é fundamental. Por quê? Lembra do problema que eu trouxe para você? Eu tenho um imóvel, esse imóvel não está em condições de usabilidade, eu fecho a porta dele, me mudo para o imóvel novo e largo o imóvel ruim lá.
Então, a gente tem que acabar com esse cenário. Aquilo que for interesse da administração em ser mantido, a gente vai manter e a gente pode fazer esse contrato de gestão aonde eu incluo obras para que esse imóvel que antes estava parado, estava fechado, ele possa ser utilizado e ali eu possa executar serviços administrativos. Uma coisa importante, foi feito um estudo pela Central de Compras, e aí o Franklin pode falar muito bem disso, né, porque essa condição desse estudo foi realmente brilhante. É o seguinte, a administração hoje ela não precisaria de imóveis locados. Os imóveis que eu já possuo hoje, se eu fizer a readequação deles, se eu fizer essa retrofitagem, eu consigo trazer todo mundo que hoje está em imóvel alugado para dentro dos imóveis próprios. Olha que grande economia. A gente gasta 8 bi por ano, mais de 8 bilhões por ano em locação de imóvel. Isso está no painel de custeio, isso pode ser verificado lá. Então, a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa se juntar, a gente precisa juntar esforços, a gente precisa colocar esses contratos, né, em vigor, para que a gente consiga fazer com que a iniciativa privada venha e nos ajude a administração, execute um serviço, cobre um preço justo para fazer a retrofitagem e para fazer a manutenção desse imóvel. É óbvio que se eu estou fazendo uma obra, e aí, obviamente, vai depender do porte dessa obra, pode ser uma pequena reforma, pode ser adequação, pode ser modernização. Eu posso, por exemplo, colocar elevadores mais modernos em um determinado prédio. Eu posso, por exemplo, colocar sistema de monitoramento do uso do espaço dos sensores. Isso é uma modernização. Se eu faço essa modernização, eu tenho que verificar quanto de investimento que vai ter ali. Em cima disso, o contrato de gestão, ele pode, ao invés de levar os 5 anos normais, né, até 60 meses, conforme a 8666 fala, a Lei 14.011 prevê que esse contrato de gestão, ele pode ter a duração de até 20 anos. Lara, todo contrato vai ter 20 anos? Não, até porque a gente leva em consideração uma série de fatores, gente. A gente leva em consideração, por exemplo, o tamanho do investimento que vai ser feito. Você imagina, a gente já tem empresas, por exemplo, que não conseguem levar o contrato até o final, quando o contrato é de 5 anos, você imagina a problemática de um contrato de 20, né? Então, é claro, a administração não pretende, em momento algum, fazer algum tipo de contratação que seja uma contratação temerária. A gente, obviamente, vai analisar o investimento que vai ser feito, vai ver a necessidade de utilização daquele imóvel e a necessidade de recuperação desse imóvel ou de evolução desse imóvel. Quando eu falo evolução, é no sentido de aprimoramento, de incorporação de novas tendências tecnológicas, de novas tendências de sustentabilidade para que o imóvel tenha uma melhor utilização. Uma outra coisa importante, Lara, a empresa chegou aqui e colocou, por exemplo, um painel de energia fotovoltaica no prédio para poder economizar luz, né, para que aquilo ficasse, né, já que ele pode diluir em 20 anos e a luz ela se recupera aí num prazo aproximado de 3 a 5 anos, então ela vai colocar placa de fotovoltaica. Quando acabar o contrato, ela leva a placa embora? Não. O artigo lá no parágrafo 4º prevê que na hipótese de obras, tanto as obras quanto os bens disponibilizados, eles vão ser de propriedade do contratante, ou seja, é nosso. No momento que a administração pública fez esse contrato e a administração privada, né, na execução do contrato de gestão, incorporou alguma tecnologia ou colocou algum bem ou equipamento à disposição desse contrato, esse bem ou esse equipamento, né, essa obra e o bem vai fazer parte do patrimônio da administração pública. E isso não vai ser feito, obviamente, a Deus dará, né? Vai ter uma regulamentação sendo necessária, havendo a necessidade, vai ser feita uma regulamentação, porque o parágrafo 5º diz: ato do Poder Executivo poderá regulamentar o disposto desse artigo. Então, pode haver uma regulamentação para deixar mais claro, para explicar como, em que casos a gente consegue chegar a 20 anos, em que casos a gente coloca em 5, ou seja, pode haver um normativo nesse sentido. Isso é necessário, por quê? Porque a gente se deparou com uma situação onde nós temos um gasto, só para vocês terem uma ideia,
Só em pregão, tá? Só em pregão. A gente realiza 1.500 pregões por ano em 800 UASGs. Nós temos 8.000 contratos em 1.400 UASGs. A gente gasta mais de 8 bi, a gente gasta 8,5 bi por ano só em contratos de apoio, vigilância, limpeza, manutenção predial, motorista e contratos de gestão, né, outros tipos de contrato de gestão. Então, a gente precisa mudar essa realidade. A gente, ao invés de jogar esses 8 bi nesses contratos, a gente pode fazer uma redução. Tá? A gente tem aproximadamente 98.000 terceirizados em contratos que poderiam ser alocados dentro da contratação de facilities. Tá? Hoje, nós temos em contratos aproximadamente 18 contratos para fazer a manutenção predial, para manter o prédio. E a gente pode reduzir isso em apenas um. E ainda, com isso, obviamente, você ganha muito. Por quê? Só em você juntar o contrato, você já ganhou na escala, você já ganhou em você ter uma única empresa, você diminui o custo administrativo, porque essa empresa vai ter mais contratos, mais postos, um contrato maior, né? Então, ele consegue diluir melhor o seu custo fixo. Então, consequentemente, você tem uma redução dentro disso. Se você joga dentro de um contrato de gestão e deixa de fazer a medição, por exemplo, por posto, e passa a fazer a medição por índice de resultado, consequentemente, você também reduz, porque você faz com que a empresa busque a economicidade, você faz com que a empresa busque reduzir o custo de manutenção. Então, isso para nós é muito importante, trazer essa experiência do mercado para dentro da administração. Então, a gente pretende o quê? Aumento da eficácia dos processos, a gente quer diminuir drasticamente a quantidade de licitações que são realizadas, a quantidade de contratos a serem mantidos. A gente quer jogar com isso um foco na nossa atividade principal. A gente pode deixar, ao invés de eu ter, são 18 contratos, para cada contrato eu tenho que ter uma equipe de fiscalização, eu tenho fiscal administrativo, fiscal requisitante, fiscal técnico, dependendo do contrato, fiscal setorial, para cada contrato, por prédio da administração pública. Olha a quantidade de servidores que estão jogando esforços em atividades meio, não desmerecendo, obviamente eu sou da área meio da administração, mas jogando esforços em contratos que são repetitivos. A gente poderia se dedicar a outras coisas dentro da administração, como a gente conseguir um aumento de economicidade da administração pública em outros pontos. A gente libera espaço, a gente libera servidor, então a gente consegue jogar o foco na nossa atividade principal do Estado, né, que é levar o bem-estar para a sociedade. A gente otimiza os nossos recursos, sejam recursos financeiros ou recursos de pessoal. A gente consegue incluir dentro do contrato de gestão a retrofitagem, e aí com isso a gente tem a mudança, né, do custo de infraestrutura para dentro de uma despesa de custeio. Então, consequentemente, a gente consegue adequar o nosso orçamento àquilo que a gente pode fazer, né? Então, a gente começa a fazer pequenas execuções em cima daquilo que a gente tem de orçamento disponível. A gente, com isso, aumenta a vida útil das nossas instalações. Então, consequentemente, aquelas instalações que serão consideradas pela SPU como imóveis que são imóveis necessários à administração. Então, aumentar a vida útil de instalações necessárias à administração. Aquilo que não for necessário, como eu falei no início, obviamente, a administração vai fazer o desfazimento de bens, e aí é por outra secretaria, não é pela central de compras. Soluções diversas em um único contrato, então isso gera economicidade no próprio contrato, como já falei. A gente busca um outro ponto que é importantíssimo, principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? Como é importante a satisfação do usuário, o conforto e a satisfação do usuário, como isso veio à tona, como isso se tornou muito mais importante, né? Se a gente tem servidores que estão trabalhando com conforto, com iluminação adequada, com mobiliário adequado, ele trabalha melhor e, consequentemente, tem uma produção melhor. E um servidor que tem uma produção melhor, isso melhora o quê? Melhora a sua vida enquanto cidadão. Porque quanto melhor é o serviço que a administração presta, melhor é a sociedade em que a gente mesmo vive. Então, a gente precisa se preocupar com isso, né? As pessoas, se elas não estão bem, elas produzem mal, e aí você tem índices altos de absenteísmo, isso não é bacana, tá? Então, a gente precisa também se preocupar
com o lado humano, né? A administração tem servidores ali, e a gente precisa se preocupar com eles, sim, somos servidores, e a gente precisa se preocupar com a nossa qualidade de vida no trabalho. Embasamento técnico para gestão operacional, no momento que eu tenho uma empresa que faz um mapeamento, né, que ela diz para mim o que eu tenho de problema, eu consigo, com isso, tomar decisões para que eu consiga melhorar a utilização desse espaço público. Então, isso para nós é muito importante. Com isso, a gente, na central de compras, a gente já está implantando, a gente já vem aí finalizando, né, os estudos. A gente acabou de fazer a proposta de estratégia para isso, a gente acabou de submeter isso à Secretaria de Gestão, né, o primeiro contrato de facilities dentro da administração pública, assim que ela tiver aprovada, ou, enfim, com as adequações que a Secretaria entender que são necessárias, a gente vai trazer isso a público, a Central vai fazer consultas públicas, a Central vai fazer consulta ao mercado, a Central está próxima e a Central está aberta para receber contribuições, apoios, sugestões. É uma situação nova, é um contrato novo, é uma inovação, mais uma, a Central de Compras é conhecida por ser uma unidade de inovação na administração, então o Facilities vem com isso, vem com essa visão de como usar melhor o nosso espaço público. Então são essas as minhas contribuições nesse primeiro momento, aguardo vocês daqui a pouco na sessão de perguntas. Muito obrigada. Bom, agora, terceiro executivo, nós estamos falando do Dr. Rafael Sérgio Oliveira, que ele é procurador, procurador federal na Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. E o Dr. Rafael vai contar para a gente, né, como é que a gente pode entender melhor a Lei 14.011, né, e quais esferas que estão contempladas aí, estão beneficiadas com essa nova lei. Dr. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Olá, meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira, sou procurador federal da AGU e atuo junto à Escola Nacional de Administração Pública. Inicialmente quero dizer que é um prazer imenso estar aqui participando desse grande evento promovido pela Infra FM e vim falar sobre um tema de grande relevância, que é a contratação de facilities pela administração pública, dando aí o contorno dos seus aspectos jurídicos. Quero agradecer o convite que me foi feito pela Lea Lobo e resultado de uma indicação do presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa. Falar aqui representando a Escola Nacional de Administração Pública, para mim, é motivo de muita honra. É uma escola de grande relevância para a gestão pública nacional. E especificamente sobre esse tema, devo dizer que o texto do artigo 7º da Lei 14.011 de 2020, que autoriza expressamente a contratação no modelo de facilities, foi gestado dentro da ENAP, juntamente com a Secretaria de Gestão, a equipe de diversos órgãos da ENAP e da Central de Compras da Secretaria de Gestão, montou aquele texto que resultou inicialmente no artigo 5º da medida provisória número 915 de 2019 e depois veio a ganhar perenidade no nosso ordenamento jurídico com a conversão desta medida provisória na Lei 14.011 de 2020. Eu, como órgão da Procuradoria, tive o prazer de participar deste trabalho. O que a gente vai ver aqui, como eu já mencionei, é os contornos jurídicos dessa lei e o contorno jurídico da contratação de facilities dentro da administração pública. Vou então seguir adiante com nossos slides, chegar aí para falar com vocês de um termo que é utilizado pela lei, que é o tal da gestão da ocupação. A legislação traz esse termo, né, no artigo 7º da Lei 14.011, de 10 de junho de 2020. E fala até de um contrato de gestão, né?
como eu já disse, foi resultado da medida provisória 915. Esse contrato, que é contrato de gestão para ocupação, ele não é, devemos desde já desfazer aqui qualquer espécie de confusão, aquele contrato de gestão que existe entre as organizações sociais e a administração pública, ou entre as tais agências executivas e a administração pública direta. Agências executivas, que seriam autarquias e fundações públicas de direito público, que firmariam um contrato de gestão com seus respectivos ministérios supervisores para ganhar mais autonomia. Esse não é o objeto desse contrato. Como está dito aqui nesse terceiro item, esse contrato é um contrato administrativo cujo objeto é a prestação de um serviço. É um contrato administrativo clássico. Serviços como limpeza, cooperagem, motorista, todos esses serviços. Então, não há aí grandes novidades. Trata-se do contrato no modelo de facilities, né? Inclusive com a possibilidade expressa na lei de incluir o gerenciamento, ou seja, o tal facilities management. Mas por que a lei? Por conta de problemas jurídicos. E nós vamos então seguir para ver que espécies de problema jurídico é que nós temos nessa contratação. Aí eu vou trazer aqui para vocês o parágrafo 1º do artigo 23, que traz para a nossa contratação o princípio do parcelamento. Parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 8666 de 1993, que é o Estatuto da Licitação da Administração Pública de Direito Público, ou seja, administração direta, autárquica e fundacional. Não se aplica aí às estatais, porém, às estatais se aplica a Lei 13.303, que tem um dispositivo de conteúdo muito semelhante, ou seja, também com a ideia do princípio do parcelamento. E aí o que diz esse dispositivo? Vejam só, as obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade, sem perda de economia de escala. Vejam só que o que nós estamos aqui abordando é um princípio do parcelamento cuja ideia é o fomento à competitividade. A verdade é que, com a ideia de parcelar as contratações em diversos contratos, em mais de uma licitação, para ampliar a competitividade, faz-se com que uma empresa, por exemplo, que mexe com serviços terceirizados, mas que não presta um daqueles serviços dentro da cesta que contém o edital, da cesta de serviços que contém o edital, possa participar do serviço que ela presta, dos serviços da licitação para os serviços que ela presta. De modo que, se a empresa só presta serviço de recepção e cooperagem, garçom, ela então vai poder participar da licitação para contratação de postos de recepção, para contratação de garçom, para contratação de serviço de cooperagem. Se eu junto tudo, uma empresa como essa, que não presta, por exemplo, limpeza, que não presta serviço de brigadista, ela não pode participar da licitação. Então, a ideia desse dispositivo é exatamente ampliar a competitividade por conta desse aspecto. Porém, nós sabemos que hoje isso já não é mais assim. Hoje o mercado ele é especializado em terceirização, de modo que as empresas elas são especialistas em prestação de serviços para os serviços dos quais necessitam as organizações. Então, uma empresa que presta serviço de limpeza, presta geralmente de recepcionista, de cooperagem, o garçom. Então, não há mais essa segmentação. Falo já, inclusive, sobre isso. É importante aqui, a súmula do TCU, a súmula 247, que tem esse mesmo sentido. Não vou ler, é uma súmula bastante longa, mas deixo aqui como uma referência, porque ela traz alguns aspectos, né, que são relevantes para a interpretação desse parágrafo do artigo 23. Mas a ideia geral é essa, é o do parcelamento. Bem, aí nós vamos seguir adiante para falarmos agora
da União de Serviços e o Acórdão 1214. Como eu já tinha mencionado, essa ideia de que os serviços eles são hoje já prestados no mercado por uma única empresa, ou seja, uma única empresa hoje já concentra a prestação de diversos serviços. O mercado não é mais segmentado, não há uma empresa especializada no serviço de limpeza, a empresa é especializada em serviços, em prestar serviços necessários para o funcionamento das organizações, de modo que a gente tem a possibilidade de fazer uma licitação com um contrato no qual reúna diversos serviços sem quebrar a competitividade. E nesse aspecto, nós temos o Acórdão 1214 de 2013, ou seja, já não é lá, há um problema jurídico, mas não tanto. Por quê? Porque o TCU já vinha admitindo a união de alguns serviços em alguns contratos. Alguém pode me dizer, olha, mas então para que a lei? Porque ainda havia uma certa insegurança jurídica. Mas o TCU já admitia, e veja aqui, o item 9.1.16 desse acórdão. É bom falar do histórico desse acórdão, porque esse acórdão ele nasceu de um grupo de estudo do qual participaram diversos órgãos da administração pública que lidam com contratação, a Advocacia Geral da União, o Ministério do Planejamento, à época, né, o próprio TCU, diversas entidades participaram do intuito de melhorar a contratação de serviços pela administração, porque se percebia que não era lá de qualidade, então precisava melhorar e estabelecer alguns parâmetros. E aí o TCU veio com essa orientação que deve ser evitado o parcelamento de serviços não especializados, a exemplo de limpeza, cooperagem, garçom, sendo objeto de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma segmentada, por especialização, a exemplo de manutenção predial, ar-condicionado, telefonia, serviço de engenharia em geral, áudio e vídeo informática. Hoje aí, alguns até que o TCU apontam como sendo especializados já não são lá tão especializados assim, né? Mas bem, e o TCU já chegou a abordar mesmo até o Facilities, que foi no Acórdão 929/2017 da Caixa Econômica, que tem um contrato de Facilities, não sei se só um, acho que tem até mais de um, e o Acórdão 10.264/2018, que é o do Sebrae. O Sebrae não chegou a fazer o Facilities, ele desistiu. Então você vê que o TCU já admite, mas ainda assim havia uma certa insegurança, razão pela qual julgou-se necessário fazer a lei. Além da lei trazer alguns aspectos a mais. O TCU, ao analisar isso, vale mesmo agora com a lei, ao analisar esses contratos, chega a fazer algumas orientações relevantes. Primeiro, é que dada a complexidade desse contrato, e é um contrato complexo, que reúne diversos serviços, é preciso que se admita consórcios, com a previsão de regras claras no edital sobre a participação nessa forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o TCU fala é a adequação de critérios de habilitação técnica. São diversos serviços. E o TCU diz, numa súmula, a súmula 263 do TCU, como vocês veem aí, que os critérios de habilitação técnica só podem incidir sobre parcelas que sejam relevantes técnica e economicamente para a contratação. Então, se eu vou reunir serviços, eu não vou exigir qualificação técnica de serviços que, para uma empresa que já tem experiência em reunir, em prestar diversos serviços, uma empresa que faz facilities, inclusive com gerenciamento, eu não vou pedir que ela me comprove que ela tem experiência em prestar serviços de cooperagem. Em outras palavras, é isso. Por quê? Porque a cooperagem não é uma parcela relevante. E necessidade de comprovar o estabelecimento do prazo de vigência inicial. A verdade é que nesses contratos, na administração pública, há uma limitação da vigência contratual ao ano financeiro, ao exercício financeiro. Porém, há os chamados contratos de serviço continuado, como é o caso dos contratos de facilities, que são contratos cuja execução não acaba. Manutenção predial, você precisa sempre, limpeza, limpa hoje, sujou amanhã, contratos de execução continuada. Esses contratos têm prazo mais estendido, geralmente eles têm uma vigência inicial de 1 ano, mas podem ter prazo de vigência
maior. No caso dos contratos de facilities, geralmente eles têm um prazo de vigência inicial maior, porque é um contrato robusto e requer até mesmo um certo investimento da empresa que ganhou a licitação para colocar aquele contrato em execução. Há um investimento inicial. E aí, para isso, ela precisa de uma garantia maior do que os 12 meses. Mas, estabelecendo um prazo de vigência inicial maior que 12 meses, esse prazo pode ir até 60 meses, sendo maior de 12 meses, você tem que se manifestar fundamentando, né? Fundamentando aí o porquê dessa vigência maior do que os 12 meses, do que essa regra. Bem, e vamos lá então falar do texto da Lei 14.011. Tá aqui ele, deixa eu já colocar aqui, tá aqui o artigo 7º, eu vou ficar pequenininho aqui para a gente poder não atrapalhar o conteúdo dos slides. Mas bem, tá aqui a Lei 14.011 no seu artigo 7º. E aí ele diz lá, né, a administração pública poderá celebrar contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos, nos termos da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Bem, eu coloco aqui o texto da lei, eu falo do contrato e eu boto lá, contrato de serviço de gestão para ocupação de imóvel público. Daqui já pode sair para a gente uma certa dúvida, que só se aplica a imóvel público, porque veja que a lei fala no contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos. Então, imagine que a administração funciona num imóvel locado. E nesse caso, então, ela não poderia contratar serviço de facilities, um contrato em que reunisse diversos serviços. Bem, para mim esse foi um escorregada da lei, porque ela pode, o que ela não pode é contratar obra, que é admitida o facilities com obra pelo parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 14.011. Contratar obra não pode, mas não há razão para não se fazer o contrato de facilities no âmbito da administração pública quando ela funciona em um imóvel locado, ou seja, em um imóvel de um particular. O que ela não pode contratar é a obra, por quê? Porque aquela obra vai ter um dispêndio para além do serviço, o pagamento da obra. E depois, o que a administração vai fazer com aquela obra? Que ela pagou, mas pagou e ficou no imóvel de um particular. Então, no caso aí, ela não pode contratar o facilities com obra. Mas o facilities puro, ela pode contratar. É uma espécie de contrato de facilities, né? Inclusive com facilities management. Por quê? Porque veja que o parágrafo 1º, que define o que seria o contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos, diz: consiste na prestação em um único contrato de serviços de gerenciamento e manutenção. Então veja que está falando aqui de serviços de gerenciamento e manutenção de imóvel, incluindo o fornecimento dos equipamentos, materiais, outros serviços necessários ao uso do imóvel pela administração pública por escopo continuado. Então veja aí que admite o gerenciamento, o facilities management, que é um grande avanço, né? A administração reconhecendo que ela não consegue suprir melhor que o mercado suas necessidades. Ela tem que se dedicar ao seu core business e o mercado é que vai atendê-la nesses aspectos e o mercado é quem sabe as melhores soluções. Bem, não é preciso necessariamente ser um único contrato. Essa é uma discussão que também gerou, porque a lei diz, um contrato, ela diz aqui, dizer a vocês, consiste na prestação em um único contrato. Então, não é necessariamente em um único contrato. Aqui o que está dizendo apenas é que é possível reunir em um único contrato mais de um serviço. Em geral, todos. Mas se a administração percebe que um serviço ou outro ela precisa deixar separado, dentro da sua análise ela vê que o melhor para a gestão é continuar separado, ela deixa separado.
Então não há necessidade de fazer aí essa união. E aí vem, pode ser por escopo ou continuado. Sim, pode ser por escopo ou continuado, no sentido, como diz a lei, né, a lei bota aqui isso ali, por escopo ou continuado, no sentido de que eu posso incluir no objeto desse contrato contratos que hoje são praticamente contratados por escopo. O que é o contrato por escopo? Ele é o inverso, é o oposto do continuado. Como eu falei, a limpeza. Você vem, limpa, amanhã está sujo de novo. Não é um contrato de escopo, não é como uma obra. A obra, você faz a obra, acabou, o contratado sai, já terminou o seu serviço. O serviço de limpeza não, é um serviço continuado. Então, eu posso fazer contratos por escopo? Posso. Colocar aí a necessidade de fazer manutenção predial eventual, aquelas em que eu instalo uma divisória, mudo o lugar de uma tomada, isso é possível. Agora, o contrato de facilities em si, obrigatoriamente, ele vai ser um contrato de serviço continuado. Não vejo como ele ser diferente. Pode incluir bens, né, necessários para a prestação do serviço, o material, por exemplo, os equipamentos necessários para a prestação do serviço e para a manutenção e gerenciamento do imóvel. E aplica-se a Estado, município e ao Distrito Federal, assim como as estatais. Bem, primeiro quanto às estatais, havia uma discussão. Há uma discussão. Não se aplica às estatais. Mas por quê? Estatal está dentro do conceito de administração pública. E o artigo 7º fala lá em administração pública. Segundo, mas a lei estatal tem uma lei específica. Certo, mas essa aqui é uma lei que também é específica, contratação de facilities. Não, mas ele está dentro, é um dispositivo que está dentro de uma lei que versa sobre imóveis da União. Sim, mas a prevalecer essa interpretação não se aplicaria sequer a autarquias e fundações, porque a lei não regula prestação a lei não regula os imóveis, né, das autarquias e das fundações. A gente tem que tirar um pouco de contexto aqueles dispositivos iniciais dessa lei que versam sobre alienação de imóveis e esse que vem para fazer com que a administração venha a gerir melhor os seus imóveis, né? E por que esse dispositivo está aqui? Porque ele vem para ampliar a possibilidade da administração fazer essa espécie de contratação que a gente está aqui comentando, a contratação de facilities, e ele vem com essa disposição de incluir obra. Inclusive, com o propósito de possibilitar que a administração pública venha a salvar alguns imóveis que ela perderia se ela não incluísse a obra. Isso aqui é muito relevante. Então, por isso você pode incluir obra. Ou seja, tem imóveis hoje da administração pública que estão abandonados, sobretudo da União, e que a administração quer que vai fazer? Alienar. Por quê? Porque ela não tem verba para reformar. Mas agora ela pode contratar o serviço de facilities, reformar o imóvel e incluir a reforma, que será já para a gestão da ocupação, vai ser pensada juntamente com o contratado no pagamento do contrato. E esse contrato vai poder durar até 20 anos. Não só a obra, mas também o projeto. A gente chama isso de uma contratação super integrada até. Isso que vocês veem aí no parágrafo 2º, inciso 1. O contrato de gestão para ocupação de imóveis públicos poderá incluir a realização de obras para adequação do imóvel, inclusive a elaboração do projeto básico e executivo, e ter prazo de duração de até 20 anos. Eu destaco isso porque nós sempre temos que ter em mente que não é um prazo de 20 anos, é um prazo de até 20 anos. E por quê? Porque a gente vai incluir no preço do serviço a obra. Esse serviço ele é prestado a longo prazo. Vai ser mais ou menos o que ocorreu aí com o BTS, né? E que funcionou juntamente com programas de financiamento. Então, isso vai requerer aí um contrato um tanto quanto complexo. Temos que destacar que no caso da obra, né, as obras serão da administração. Obviamente que, como eu já falei, a obra não poderá ser incluída em contratos que sejam assinados para funcionamento da administração no imóvel locado. E no caso de inclusão de obra, é exclusivo para imóvel público, como eu já mencionei. Há necessidade de haver um regulamento? Não, mas poderá, como diz aqui,
né, o ato do Poder Executivo poderá regulamentar o disposto neste artigo, mas ele já tem aplicação desde já. Isso era o que eu tinha para dizer para vocês, destacar aí a relevância desse dispositivo. Deixo aqui os meus contatos, né? A Leia sabe que eu estou à disposição, dizer que é sempre um prazer poder trabalhar aí com esse tema e especialmente com a infra. Eu vou disponibilizar também esse material aqui para vocês terem acesso. Forte abraço, até a próxima. Bom, eu tenho absoluta certeza que você gostou aí do nosso tema de hoje, né, de gestão de ocupação de espaços públicos, e como eu falei para você, né, veja como a atividade de facilities tem crescido, não só no mercado privado, mas também no mercado público. Então, para encerrar o dia de hoje, agora a gente vai para o nosso debate, a gente está muito ansioso para colocar as perguntas, né, que a nossa audiência tem aqui para os nossos palestrantes, e a gente te espera naquele link que a gente te mandou via WhatsApp, para que você possa aí estar trabalhando, né, enviando as suas perguntas para a gente e para que nossos palestrantes possam estar te respondendo, tá bem? Então tá bom, muito obrigada.